A filosofia tem questionado durante séculos o que é verdade, desde o mito da caverna de Platão, aonde a gente passa, por exemplo, pela a dialética sócio-histórica do materialismo histórico de Marx, né, até o dialogismos e a concepção pós-moderna de realidade. E aí a questão maior não é o que é real ou o que não é real, e como adaptar as pessoas àquilo que a gente acha que é real ou não. Mas é entender como as pessoas, a partir da sua própria história, lidam com seus sentimentos. Né? É entender como, a partir da sua própria lógica, da sua própria narrativa, a pessoa se organiza e atribui sentido ao seu cotidiano. Nós sabemos o tanto que é importante para a construção de um PTS, de um plano terapêutico singular, considerar o projeto de vida dessa pessoa. E para considerar o projeto de vida, é importante considerarmos o sentido que ela atribui à própria vida. É importante considerarmos os sonhos que ela tem. Como é que a gente vai lidar com a depressão? Como é que a gente vai lidar com a falta de perspectiva, sem pensar qual é o sentido que essa pessoa atribui à própria vida? E esses sentidos podem ser muitos. Aqueles que são dados pela religião, aqueles que são dados pela cultura, pelo consumismo, pela cultura onde essa pessoa está inserida, né? E aí, independente de qual é a origem desse sentido, ou de como esse sentido foi construído, a gente não pode desconsiderar isso dentro do nosso serviço na hora de poder pensar junto com ela o seu PTS, que deve considerar o seu projeto de vida. Durante muito tempo, um padrão de normalidade, e padrão esse que foi mudando ao longo do tempo, ditava quem era louco, quem era normal. As mulheres que pensavam demais, muitas vezes foram parar na fogueira. Porque para as mulheres, aquilo que era normal era um lugar cativo dentro da própria casa ou sob o júdice do seu marido. Durante muito tempo, as correntes que escravizaram, né, que ajudaram a escravizar, né, os negros, não eram questionadas, e os sofrimentos que essas pessoas, que esses seres humanos passavam, né, não era considerado um sofrimento que deveria tocar ou que deveria incomodar as pessoas. É quando a gente começa a questionar aquilo que é normal, é quando a gente começa a questionar aquilo que machuca ou fere o outro, ou aquilo que nos diferencia ou nos aproxima uns dos outros, que a gente começa a transformar também a forma como nós nos relacionamos e a forma como nós podemos cuidar um dos outros. E essa é a função da filosofia, de questionar aquilo que é real, de questionar aquilo que é verdade, de atribuir ou buscar incessantemente o sentido da vida, o sentido das coisas e o sentido do fazer. Não é arrancar da caverna aquelas pessoas que estão aprisionadas, né, e obrigá-las a ver a luz do sol, como o filósofo no mito da caverna de Platão. Mas também não é colocar sobre as costas dela a responsabilidade de quem elas ali colocaram, de quem prendeu nelas a corrente e de quem as fez a ficar virado para o fundo da caverna. E a filosofia tem muito para contribuir quanto a isso.